18 horas de um domingo, depois de uma prova cansativa da FAMEMA. Você saiu com aquela sensação de satisfação pelo tema de redação ou com a sensação contrária de frustração. Mas quais eram as expectativas da banca de fato? Quer saber um pouco mais sobre esse tipo de texto, de modelo e de proposta? Então faz o seguinte, se liga na nossa aula de hoje até o final. Fala, gente linda, beleza? Jaba da redação aqui, trazendo sempre conteúdo antenado com os exames vestibulares, com o que vocês acabaram de fazer recentemente. Essa aula, ó, tá fresquinha, porque diz respeito à FAMEMA 2023. Mas antes de entrar no mérito da análise da proposta de redação, quero fazer sempre um pedido gentil para vocês, uma cortesia que vocês também podem fazer pra gente. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva! Ative as notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes publicados aqui. E claro, você pode curtir bastante esse conteúdo, compartilhar com seus colegas para ajudar a gente a crescer cada vez mais e aumentar a nossa expressividade aqui no YouTube. Afinal de contas, são muitas bocas para alimentar. Feito isso, agora a gente pode ir propriamente para o nosso tema de redação FAMEMA 2023, que foi esse aqui, ó, que vocês podem ver na minha telinha. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência de lojas físicas? Olha só o questionamento que ele trazia, um tema extremamente pertinente, atual, que diz respeito a uma conjuntura de modificações da relação do indivíduo que é o consumidor em relação à compra. E para ajudar um pouco mais o aluno a ter um norteamento, ele trazia 3 textos motivadores. Editor, sobe para mim o primeiro texto que a gente vai ler junto. No Brasil, o comércio feito pela internet, dominado pelo e-commerce, registrou faturamento de cerca de 161 bilhões de reais em 2021. Lembra que esse período faz parte do auge da pandemia, uma alta de 27% em relação a 2020. Os dados são do Neotrust, empresa que monitora 85% do e-commerce brasileiro. Veja que essa empresa não monitora todo o e-commerce, mas uma grande parte. O levantamento também mostra um crescimento de 17% nos pedidos em 2021. Segundo Paulina Dias, líder da inteligência da Neotrust, 3 fatores explicam o resultado positivo do setor: a pandemia, os avanços na logística e a mudança de comportamento do consumidor. Ele começou a entender que poderia comprar online e depois trocar na loja. Você viu o produto na loja, mas está com pressa? Deixa para comprar online. Quando há fila, o consumidor também opta pela compra online, afirma Paulina. Veja que esse primeiro texto motivador trazia uma informação que beneficia uma versão a essa pergunta, um lado, um posicionamento, diz respeito ao avanço do e-commerce sobre as compras tradicionais. Fala do crescimento, da praticidade e de fatores que são determinantes para as pessoas preferirem o e-commerce. Já o texto 2 eu não coloquei na íntegra aqui porque é grande, mas eu extraí as informações mais importantes e vou expor aqui para vocês. Sobe para mim, editor. Veja que ele fala: o comércio feito pelas lojas físicas do varejo, nas ruas, em shoppings, tende a acabar ou ser ameaçados pelas vendas online. Veja que a frase motivadora do tema de redação é a mesma com a qual ele inicia esse texto. E aí ele responde de forma bem assertiva, né? Provavelmente não. Há um encanto nas lojas físicas do varejo que é insubstituível. O cliente é atraído pela apresentação do produto na loja e obtém na hora aquilo que deseja. Na hora aquilo que ele deseja, isso é muito forte. Soma-se a isso o seu contato com o produto, o toque, a experiência da textura, do aroma, do peso, do caimento. Usufruir desse momento é reconfortante. Por mais que a tecnologia avance, os sistemas de delivery se tornem eficazes e sejam reduzidos os prazos de entrega, o prazer da compra presencial dificilmente será superado. No mundo ocidental, comprar é uma experiência que faz parte da vida cotidiana e para milhões de pessoas, ir às compras se tornou um programa de lazer. Vocês perceberam que esse texto ele traz um confrontamento em relação ao texto número 1? Fala que supostamente ou provavelmente as lojas físicas elas não vão perecer, porque existe um quê de áurea, de misticismo, de fetichismo, de obsessão, de compulsão, de desejo
em ir a uma loja física, visitar, experimentar, sentir o aroma, e de fato isso procede. E aí eu faço uma pergunta para você, meu caro aluno, e nesse momento você tem espaço para comentar aqui. O que você prefere? Você prefere comprar online ou prefere ir numa loja física e adquirir esse produto? Você prefere descontos que você encontra, por exemplo, online, que são realmente mais significativos, ou você prefere ir na loja física, pagar um preço maior, mas poder experimentar esse produto? Coloque nos comentários, dê o seu parecer sobre essa visão dessa proposta de redação. Voltando aqui ao texto número 2, então vocês perceberam isso? Esse contraponto? Mas calma que tem mais um texto ainda, o terceiro texto, editor, sobe para mim. Já adianto que o texto 3 também não está completo, que era um pouco maior, também exigia um recorte aqui para caber na sua telinha e não ficar muito difícil de você ler as letras pequenininhas. Olha o que ele fala: nos últimos anos, as compras feitas pela internet aumentaram de forma significativa, abrangendo desde roupas até alimentação. Hoje, a maioria das pessoas já comprou algum produto pela internet e escolheu essa forma de compra, justamente porque recebeu vantagens em relação às lojas físicas. As mercadorias que são vendidas de forma online geralmente têm avaliações de pessoas que já compraram e usaram o produto. Essas opiniões podem ajudar o consumidor a saber se o artigo é realmente bom, para que possa comprá-lo com mais segurança. Em suma, o consumidor encontra o que precisa na internet, com preços muito melhores do que nas lojas físicas, e isso pode ajudá-lo a economizar muito. Veja que esse texto número 3, caro aluno, já traz uma visão que antagoniza com o texto 2. Se a gente for pensar, fala aí do reforço aí, inclusive ao texto número 1, sobre o crescimento exponencial das lojas e-commerce e da vantagem de você comprar apenas online. No entanto, se você observar os 3 textos, nenhum deles fala efetivamente da extinção, da morte, do encerramento das vendas pelo varejo físico, pelas lojas físicas. Percebeu isso? Então, se você percebeu isso, talvez tenha dado uma orientação já de pronto à pergunta que ele fez. Será que o e-commerce vai fazer com as lojas físicas a extinção? E a nossa resposta, pelo que a gente pode perceber, propende a um sonoro não. Veja que é o nosso posicionamento sendo assumido a partir da leitura dos textos que a gente acabou de ver. Pô, professor, mas na hora da prova eu respondi que sim. Talvez a longo prazo isso é uma perspectiva mesmo, uma possibilidade. Você não está errado em se posicionar, afinal de contas, havia 3 textos e nesses 3 textos havia sim uma ideia também implícita de que futuramente, quem sabe, o caminho a ser percorrido pelo comércio era justamente do quê? Da transformação, da migração do consumidor essencialmente para o comércio eletrônico. Então você também não está errado. Mas veja que a gente poderia trazer um recorte a partir dessas leituras desses textos motivadores que propendia a um não, certo? Então, em cima dessa proposta especificamente da FAMEMA 2023, de novo, coloco aqui para vocês, o crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? E a partir dessa pergunta, qual a sua preocupação? Qual a sua função nesse caso? Se posicionar. A minha posição assumida no decorrer da minha produção, modelo que eu vou trazer para vocês logo mais, é a posição de que o comércio eletrônico não é capaz de extinguir as lojas físicas e seu impacto para o comércio, especificamente para um público. E em cima disso, então, editor, sobe para mim o meu parágrafo introdutório para o pessoal ter uma ideia de como proceder nesse caso. Veja que a minha introdução ela foi dividida estrategicamente em 3 períodos bonitinhos, de acordo com umas cores diferentes também, tá? Cada um desses períodos tem uma função específica e diferenciada. Por exemplo, a minha contextualização é o momento em que eu insiro uma visão genérica do problema, do assunto a ser tratado. Na problematização em azul, é o momento em que eu insiro especificamente o problema que está sendo levantado, o questionamento, a reflexão, pela comanda de redação. E no terceiro período, eu insiro a minha tese e o posicionamento, o instante em que eu deixo claro a minha posição assumida de acordo com a problematização levantada pela pergunta dada pela comanda de redação. Vamos fazer a leitura bonitinho comigo? Nas últimas décadas, as novas ferramentas tecnológicas transformaram as relações sociais. Olha o que eu trouxe uma constatação mais recente, que tem a ver com e-commerce com certeza, mas eu ainda não falei do e-commerce. Eu simplesmente falei das novas tecnologias que modificaram as nossas relações sociais. Não diferente disso, o comércio eletrônico passou por um crescimento exponencial, evidenciando uma mudança do comportamento dos brasileiros em relação ao consumo. Percebeu o que eu fiz agora? Nesse período intermediário é o momento em que eu inseri de fato o meu problema com as palavras-chave que elucidam e remetem diretamente ao tema de redação, como é o caso do comércio eletrônico, por exemplo. Já na tese e o posicionamento, eu vou afirmar aquilo que eu pretendo defender ao longo do meu desenvolvimento, a minha posição.
No entanto, é evidente que, por mais que haja tal aumento de vendas online, isso dificilmente irá acabar com o tradicional varejo e atacado. Percebeu? Eu deixei evidente que o comércio físico não vai acabar, que eu entendo por tradicional varejo e atacado. A partir disso, como eu pensei em fazer o meu desenvolvimento, em recrutar 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um desses parágrafos com uma estrutura fixa, em que eu tenho 4 períodos. Um período para inserir o meu tópico frasal, um outro período segundo para inserir o meu repertório sociocultural produtivo, o terceiro para inserir a minha análise do repertório, ou seja, a minha argumentação propriamente dita, e o último período para fechar esse parágrafo por meio de um fechamento propriamente ou uma comprovação também. Editor, sobe para mim então o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Veja que esse primeiro período, em vermelho, ele funciona como um tópico frasal. De início, é importante desconstruir a ideia equivocada de que o ambiente físico das lojas é substituível pela virtualidade. Eu quero chamar a atenção para esse tópico frasal aí. Esse tópico frasal especificamente, que foi estrategicamente colocado no primeiro parágrafo de desenvolvimento, é o que a gente chama de contra-argumento. E, gente, a FAMEMA ou a Vundesp adoram contra-argumentos. Que é o quê? Que é o caso de, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você se encarregar de desconstruir uma visão oposta à sua. Ou seja, você descredita uma visão contrária à sua com o propósito de fortalecer a sua perspectiva. Esse tipo de recurso é muito utilizado no direito e funciona também muito bem na dissertação modelo VUNESP-FAMEMA. Na sequência, eu coloquei para vocês o nosso repertório. De acordo com o sociólogo Karl Marx, a partir dos processos iniciados pela Revolução Industrial, no século XVIII, houve uma mudança na forma pela qual a mercadoria é concebida, a qual passou a ser valorizada a ponto de despertar o desejo irracional de obtenção imediata. Veja que a Revolução Industrial realmente propiciou essa transformação na forma como a gente observa o produto. E a gente passou a valorizar demasiadamente esse produto no sentido de desejá-lo, de almejá-lo, de ter o fetiche pelo produto, certo? E em cima desse tipo de repertório, eu encerro a minha argumentação. Eu trago a minha argumentação analisando esse repertório e trazendo uma reflexão para o dia de hoje. Veja, essa teoria evidencia que, em outras palavras, o consumidor, nosso consumidor, anseia pelo contato rápido com o produto, vontade catalisada pela intensa propaganda que imprime ao objeto um valor inestimável. Hoje a propaganda faz com que o produto seja realmente muito valorizado e é o que a gente chama de fetichização do produto, né? Que esse produto passa a ter vida própria praticamente e dominar a gente, não o contrário. Veja que no último período a gente insere também o fechamento e esse fechamento é feito a partir de uma comprovação. Olha só, nesse sentido, o público opta muitas vezes pela aquisição de determinado item em lojas físicas, pelo caráter instantâneo, já que a compra virtual demanda um intervalo de tempo maior para a sua obtenção. Perceba que é o que muita gente faz. A gente não aguenta esperar, a gente quer o produto de maneira imediata, a gente é imediatista. E se a gente pode tocar, cheirar, avaliar o produto pessoalmente e comprar na sequência de maneira muito imediata é muito melhor do que você avaliar a distância por meio de uma imagem e esperar esse produto, de repente esperar para chegar 2, 3, uma semana, um mês, né? Enfim. Veja agora o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento e vocês vão perceber que a estrutura basicamente é a mesma, em que eu tenho 4 períodos, tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento. Vamos lá então para o nosso segundo parágrafo. Além disso, acresce-se que as experimentações online são apenas consolidadas a partir do apoio de recursos tecnológicos, os quais não são universais. Isso é muito importante. O meu tópico frasal está dizendo o seguinte, que os recursos tecnológicos, internet, computador, celular, tablet, para acessar esses sites de compra, eles não são universais. Se não são universais, vamos pensar pela lógica, nem todo mundo tem acesso. E durante muito tempo ainda não serão universais. E creio que não serão universais, por quê? Porque grande parcela da população ainda é muito pobre, desvalida dessas condições de ter esses recursos em mãos. Olha só agora o nosso tópico frasal. Segundo o último levantamento feito pela ONU, em 2022, o Brasil voltou a integrar o triste quadro dos países no mapa da fome, que estima que haja cerca de 33 milhões de cidadãos em estado de insegurança alimentar grave. Gente, vocês podem me perguntar nesse momento, mas o tema não é
e-commerce, se vai extinguir ou não o comércio físico, o que você está falando aí de fome? Galera, pensa comigo, vamos fazer um raciocínio bem simples. Se uma parte da população brasileira não tem nem o que comer, como que as pessoas vão ter celular para fazer compra online? Percebeu? Então é uma relação bem lógica sim, tá? Vamos para a argumentação agora. Diante desse cenário alarmante de miséria, em que não há nem ao menos um mínimo financeiro para a subsistência, dificilmente essa parcela terá acesso aos bens tecnológicos, que permitem a navegação livre na internet. Então é esse o raciocínio proposto pela análise desse repertório. Agora o fechamento. É evidente, pois, que grande parte dos brasileiros não contam com a remota possibilidade de usufruir de recursos que permitam a migração para um meio de compra que não físico. Então isso arremata definitivamente que é improvável que o e-commerce seja universalizado e que o meio físico de compra acaba sendo extinto. Para finalizar essa dissertação aqui, agora cabe a conclusão. Mas vale lembrar que a FAMEMA até permite a colocação de uma intervenção, ok? Ela permite, não quer dizer que vá descontar ponto ou dar ponto a mais por uma intervenção. Simplesmente ela considera que é possível colocar, mas não dá pontos a mais nem menos, ela praticamente ignora a existência dela. Portanto, particularmente eu prefiro que você faça uma conclusão que não tenha intervenção, como nesse modelo que eu vou mostrar para vocês. Editor, sobe para mim esse slide. Veja que eu coloquei para vocês também em cores diferentes bonitinhas. Dado exposto, elemento conectivo que estabelece a ligação com o parágrafo anterior, faça claro que o e-commerce não irá substituir o presencial, perceberam? Uma retomada, uma reafirmação da tese. Então essa é a função do primeiro período do parágrafo conclusivo. Simplesmente retomar aquilo que já havia sido dito anteriormente. Isso fica nítido pelo caráter imediatista dos consumidores brasileiros, assim como pela falta de recursos financeiros de parcela significativa da população brasileira para ter acessibilidade aos meios tecnológicos de informação. Perceberam o que a gente fez aí? A gente simplesmente fez uma retomada do tópico frasal 1 e 2, ou melhor dizendo, uma retomada, uma síntese dos argumentos centrais que foram apresentados em D1 e D2. Veja que a função desse período intermediário na conclusão, modelo tradicional FAMEMA, é o quê? Fazer uma retomada mesmo das informações centrais que foram apontadas durante o decorrer do desenvolvimento. Agora, no final do texto, ainda cabe um último período para fechar definitivamente essa dissertação, como uma chave de ouro, como uma estrutura em que você vai inserir uma frasezinha de efeito mais criativa, diferenciada, em que você pode até ser um pouco metafórico ou subjetivo. Veja comigo. Assim sendo, uma mudança de consumo, ainda que representativa, apenas significa mais uma alternativa conveniente de fazer negócios. É o nosso fechamento, então, com o encerramento do nosso texto. E aí, gente linda, gostaram do nosso texto? Ficou bacaninha? Esse é um texto que foi estruturado estrategicamente para conseguir conquistar a nota máxima e satisfazer todos os critérios atribuídos pela banca da VUNESP, que corrige a FAMEMA, beleza? E caso vocês tenham gostado e não tenham dado o likezinho no começo do vídeo, é o momento. Dá um likezinho que ajuda demais a gente, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais também. Valeu, gente linda, espero que tenham gostado da nossa aula de fato, bons estudos e até a próxima aula.